Olá a todos, meu nome é Gabriel Costa Zanan, sou professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG e agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de infecções congênitas. Essa será a nossa parte 2. Nessa aula nós vamos abordar o citomegalovírus, a toxoplasmose, a rubéola e a herpes. E gostaria inicialmente já de sinalizar que todas essas infecções elas podem ser rastreadas através do par sorológico de IgG e IgM e podem ser ou não confirmadas através do uso do teste de avidez de IgG. Vamos começar falando então da toxoplasmose na gravidez. A toxoplasmose ela é causada pelo Toxoplasma gondii. Ela é uma infecção que usualmente em adultos ela é benigna, contudo, quando ela comete gestantes, ela tem um risco de ser transmitida ao concepto. E quando o toxoplasma atinge o ambiente fetal, ele pode determinar lesões fetais graves e importantes. E devido à sua alta prevalência no Brasil, todas as gestantes brasileiras devem ser rastreadas para toxoplasmose durante a gravidez. Realiza-se já na primeira consulta a solicitação da sorologia para toxoplasmose com IgG e IgM. E a repetição da sorologia vai depender do resultado desse exame e, obviamente, dos protocolos institucionais que essa paciente vai ser submetida no local onde está sendo atendida. Como esse rastreamento é feito com IgG e IgM, nós podemos ter basicamente 4 perfis sorológicos. O primeiro dele é a paciente que tem IgG e IgM negativos. Essa é uma paciente considerada susceptível e, portanto, é uma paciente que deve ter orientações sobre o contágio de toxoplasmose e, portanto, deve realizar medidas de higiene para prevenir o contato com toxoplasma durante a gravidez. O rastreamento sorológico para essas pacientes durante a gestação vai seguir o protocolo da instituição onde ela é acompanhada. Portanto, ele deverá ser repetido. Já naquelas pacientes que apresentam IgG positivo e IgM negativo na primeira consulta, se elas forem imunocompetentes, elas são consideradas pacientes imunes. E nesses casos, essas pacientes elas não necessitarão repetir a sorologia de toxoplasmose durante a gravidez e receberão orientações gerais de contágio. No entanto, deve-se sinalizar, contudo, que se esse primeiro exame for realizado em gestantes com mais de 28 semanas de gravidez, eu não posso excluir que o contato prévio com a toxoplasmose ocorreu fora da gestação. E, portanto, existe a possibilidade dessa paciente ter tido a infecção inicial no início da gravidez e ela já ter feito toda essa mudança, todo esse perfil, essa mudança sorológica durante essa gravidez. E, portanto, pode ser uma gestação com um feto contaminado. Então, é importante sinalizar isso e atentar no ultrassom para possíveis alterações relacionadas à toxoplasmose. Outros perfis sorológicos são aqueles em que nós temos a paciente com IgG negativo e um IgM positivo. A presença de IgM positivo gera a suspeita de uma infecção e, portanto, todas essas pacientes devem iniciar imediatamente a espiramicina 1 grama de 8 em 8 horas. Essas pacientes com esse perfil sorológico de IgG negativo e IgM positivo podem ou estar em uma infecção inicial, então o IgG ainda não se positivou, ou ser um falso positivo de IgM. Nesses casos, eu devo, além de iniciar a espiramicina, repetir a sorologia em 2 a 4 semanas ou mesmo realizar um IgA. É importante, nesses casos, nós avaliarmos se tem uma clínica sugestiva de uma infecção recente e podemos também verificar qual era o status sorológico dessa paciente para toxoplasmose antes dessa gravidez, avaliando ou em cartão de pré-natal de gestação anterior ou mesmo exames realizados num pré-concepcional. É importante sinalizar que, se essa paciente, após repetir a sua sorologia de IgG e IgM, o IgG se mantiver negativo, quer dizer que essa paciente foi um falso positivo de IgM e devemos suspender sua espiramicina e a paciente se mantém em serviço de risco habitual. Nos casos em que o IgG é positivo, a infecção provavelmente é uma infecção materna, que é inicial, então ela acabou de mostrar que fez a viragem sorológica, e essa paciente, então, deve ser encaminhada para serviço de medicina fetal para se avaliar realmente se houve ou não contaminação do ambiente do concepto. Nesses casos, a paciente deve manter a espiramicina até ser avaliada nesse serviço de medicina fetal.
Já um quarto grupo de sorológicos seriam aqueles casos em que a paciente tem IgG positivo e IgM positivo. Essa situação leva à suspeita de ou ser uma infecção aguda ou ser um IgM residual. Já pelo fato de ter risco de infecção materna, essa paciente também deve iniciar espiramicina imediatamente. Devemos solicitar também um teste de avidez para essa paciente, que se a avidez for baixa, vai sugerir uma infecção que ocorreu recentemente há menos de 4 meses. Já naqueles casos em que tem uma alta avidez, sugere-se que a infecção tenha ocorrido há mais de 4 meses, de uma forma geral. Nesses casos, também devemos avaliar a possibilidade da paciente ter tido uma infecção clínica, que possa ser detectável através da anamnese, de sinais e sintomas de quadro gripal, linfadenopatia. E devemos também solicitar o cartão de pré-natal de gestações anteriores para essa gestante, ou mesmo solicitar para ela que apresente exames de toxoplasmose, caso ela já tenha feito antes da gravidez, para nós realmente confirmarmos que essa é uma nova infecção por toxoplasmose. Em algumas situações, nós podemos ter inclusive uma reativação de um foco de toxoplasmose prévio, normalmente ocular, e, portanto, essa paciente não teria que realizar procedimentos invasivos, mesmo quando você tem uma sorologia que sugere uma infecção materna durante o período gestacional. E, obviamente, é no serviço de medicina fetal que vai ser feita a propedêutica para se avaliar exatamente se esse feto foi ou não contaminado pelo toxoplasma. E essa propedêutica fetal, que é feita em serviço especializado, ela vai estar indicada então sempre que ocorrer uma infecção materna confirmada por toxoplasmose ou quando eu não consigo excluir que essa infecção por toxoplasmose tenha ocorrido durante a gravidez. O exame de eleição para fazer isso é o PCR de líquido amniótico, então nós vamos retirar líquido amniótico e fazer essa análise. Quando esse exame vem positivo, nós devemos mudar o esquema que a paciente estava utilizando, que era espiramicina, para um esquema tríplice, com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Mas, caso o PCR de líquido amniótico seja negativo, nós vamos manter o esquema de espiramicina até o final da gravidez. É importante sinalizar que a espiramicina não trata o feto, mas ela evita a transmissão do toxoplasma para o ambiente do concepto. O esquema que realmente trata o feto é esse, com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Então, é dessa forma que nós avaliaríamos a infecção fetal. E o motivo de realizar todo esse rastreamento, de toda essa propedêutica nos casos suspeitos, estão relacionados ao risco fetal da toxoplasma. O toxoplasma ele tem um tropismo por olho e cérebro. E, portanto, crianças com essas doenças podem desenvolver hidrocefalia, calcificações cerebrais intrahepáticas, retinocoroidite. São, obviamente, situações que podem determinar sequelas importantes para essas crianças para o resto da vida. E todas essas preocupações com a infecção com toxoplasmose podem ser evitadas basicamente através de medidas higiênicas para se evitar a contaminação por toxoplasmose. A citar, as gestantes devem ingerir apenas água tratada, filtrada ou fervida. Elas não devem ingerir carnes cruas ou mal cozidas e, se manipularem essas carnes cruas, devem utilizar luvas. As pacientes devem higienizar bem frutas e verduras e, sempre que possível, retirar a casca após a higienização. Deve-se proteger os alimentos de moscas, formigas e baratas e deve-se ingerir leites apenas pasteurizados ou fervidos. Deve-se evitar a ingestão de ovo cru. Devemos também evitar o contato com qualquer material que possa estar contaminado com fezes, especialmente terra. E, portanto, os pacientes sempre for manusear terra ou que tiver que recolher fezes de gato, essas pacientes devem utilizar luvas para realizar tal procedimento. E, obviamente, sempre que for tocar nos animais domésticos, elas devem lavar as mãos de uma forma geral. Bem, se nós pudéssemos então sumarizar os cuidados gerais em relação à toxoplasmose, nós poderíamos fazer então dessa forma. Primeiro, para o grupo de pacientes susceptíveis, elas devem ser orientadas, devem realizar medidas de prevenção da toxoplasmose e devem repetir a sorologia durante a gravidez. Para aquelas pacientes que são IgG positivo e IgM negativo, se elas forem imunocompetentes, elas são consideradas imunes. E, portanto, faremos orientações gerais,
né, sobre medidas higiênicas, e essas pacientes não necessitarão repetir sorologia para toxoplasmose novamente na gravidez. Já aquele grupo de paciente que é IgG negativo e IgM positivo, deve repetir suas sorologias em 2 a 4 semanas. E essas pacientes, pela suspeita de uma infecção aguda na gravidez, enquanto se esclarece o caso, essas pacientes devem iniciar imediatamente espiramicina na dose de 1 grama de 8 em 8 horas via oral. Para aquele grupo de pacientes também que tem IgG positivo e IgM positivo, elas devem usar a espiramicina da mesma forma, mas nesses casos a gente pode confirmar a infecção através de um teste de avidez de IgG. E claro, naqueles casos em que não é possível se afastar a infecção na gravidez ou que realmente a infecção na gravidez foi confirmada, deve-se realizar o PCR de líquido amniótico para avaliar se a infecção materna, o fato da mãe ter tido a toxoplasmose pode ter contaminado o ambiente fetal. E aí, nesses casos, ocorre todo aquele risco de doença fetal grave e que pode ter sequelas relevantes. Bem, agora nós vamos falar da rubéola. A rubéola ela é uma doença virótica, que ela é usualmente benigna, mas que também, quando ocorre na gravidez, ela pode ser transmitida verticalmente e causar sequelas fetais importantes. Ela não é rastreada de rotina no pré-natal do Ministério da Saúde, porque a rubéola é considerada uma doença que já não ocorre no Brasil há alguns anos. Mas toda vez que nós temos uma gestante com racho cutâneo e malformações fetais, nós devemos testar essa paciente para rubéola também, porque com o retorno do sarampo, especialmente, se mostrou que algumas doenças que antes tinham sido extintas do Brasil, elas começaram a retornar por uma baixa cobertura vacinal. Então esse é um receio que se tem em relação à rubéola. Importante, pacientes gestantes com racho cutâneo e malformações fetais, elas devem sim ser testadas para rubéola. A rubéola, quando ela comete o feto, ela determina uma doença congênita grave, que é caracterizada usualmente por cardiopatia, catarata congênita, pode determinar surdez, crescimento intrauterino restrito e neuropatias muito importantes. A forma de se prevenir a rubéola, na verdade, é realizando a vacinação, que deve ocorrer pré-gestacional. A vacinação de rubéola não está indicada durante o processo gestacional. E lembrando que a rubéola não tem tratamento específico e, portanto, vacinar as pacientes durante o seu ciclo de vida é importante para que durante uma gestação nenhuma grávida seja contaminada pelo vírus da rubéola e que não determine esse grave quadro fetal que é o quadro da rubéola congênita, que felizmente nós não temos há alguns anos. Nós vamos falar agora um pouco da citomegalovirose durante o período gestacional. A importância do citomegalovírus na gravidez é o fato de a citomegalovirose ser uma das infecções congênitas mais comuns em todo o mundo. Cerca de 85% dos recém-nascidos de mães contaminadas pelo citomegalovírus durante a gravidez vão nascer assintomáticos e os outros 15% já nascerão com sintomas importantes. Desse grupo assintomático, 15% terão sequelas neurológicas precoces ou tardias. E já no grupo sintomático, até 90% dos casos terão ou retardo mental e ou surdez ainda na infância. É importante ressaltar que a citomegalovirose congênita ela é a principal causa viral de retardo mental na infância e a principal causa não genética de surdez nesse mesmo período. E, portanto, a sua importância durante o período gestacional. No que diz respeito a aspectos da patogênese do citomegalovírus na gravidez, sabe-se que o maior risco de acometimento fetal e maior gravidade ocorre na primo-infecção. Em geral, a via de transmissão desse vírus pode ocorrer em útero, na amamentação e no parto, mas em útero é a transmissão que gera a doença congênita mais importante. A contaminação materna pode ocorrer por contato com secreção mucosa oral ou mesmo vaginal, se tiver contato do vírus com essas mucosas. E a eliminação de indivíduos contaminados podem durar até 2 anos, e, portanto, eles ficam com períodos prolongados. E o grupo de indivíduos que são frequentemente contaminados pelo citomegalovírus é o grupo de crianças abaixo de 3 anos. E, portanto, esse é um ponto que deve chamar a atenção e orientar as gestantes que têm filhos menos de 3 anos sobre a possibilidade desse risco de contaminação pelo citomegalovírus.
Mas devemos rastrear ou não, então, o citomegalovírus durante a gravidez? A maioria dos países no mundo não solicita de rotina o rastreamento para citomegalovírus em função das limitações de tratamento que existem em relação à citomegalovirose congênita. Essa daqui seriam os achados que nós teríamos de um feto acometido por citomegalovírus durante a gravidez. Então aqui nós temos casos, né, de hepatomegalia, nós temos casos de hiperecogenicidade, né, calcificações em fígados também. Nesse outro quadro aqui nós temos um quadro de hidrocefalia e nessas imagens abaixo aí você mostra alterações neurológicas que podem ser determinadas pela infecção congênita. E existem grupos de risco, gente. Os grupos de principal risco para citomegalovírus durante a gravidez são as gestantes, né, que são susceptíveis, que nunca tiveram contato com ele, mas também grupos de trabalho que lidam com crianças com menos de 3 anos ou que também lidam com pacientes imunossuprimidos de maior risco de ter citomegalovírus. Então, aqueles profissionais de saúde que trabalham em creches são especialmente de risco. Nós temos ainda aqueles profissionais, né, que são os profissionais de saúde que atendem pacientes infectados com frequência, que são os pediatras, infectologistas e intensivistas, e obviamente devemos ressaltar, né, como nós falamos, que babás, cuidadores, professores são grupos também que devem se atentar para a possibilidade de infecção por citomegalovírus na gravidez. O rastreamento fetal de citomegalovírus é também realizado por IgG e IgM, portanto os casos que têm IgM positivo são os casos mais suspeitos. E naqueles casos que se confirma a infecção materna, nós devemos realizar o diagnóstico fetal, que o diagnóstico fetal também é realizado com amniocentese, com o cuidado de ser feita 7 semanas após o diagnóstico da infecção, mas em gravidezes com mais de 21 semanas, e também a presença de alterações sugestivas de citomegalovirose em uma paciente com sorologia que sinaliza a infecção materna durante a gravidez, deve-se pensar então no risco de doença congênita. E o ponto que chama atenção é que a citomegalovirose não tem tratamento efetivo durante a gravidez. As pacientes devem ser orientadas, então, como evitar essa infecção durante o período gestacional. Existe um estudo que mostra que algumas medidas higiênicas elas podem reduzir o risco de infecção pelo citomegalovírus na gravidez. Então, uma delas seria: considere toda criança com menos de 3 anos como potencialmente infectada e tenha os cuidados de higiene quando tiver cuidando dessas crianças ou tendo contato com elas. Segunda coisa, sempre que tiver contato com alguma pessoa potencialmente contaminada, lavar as mãos com água e sabão por 15 segundos, toda vez que tiver contato com secreção de qualquer um desses indivíduos. Nos casos de crianças com menos de 3 anos, quando trocar fralda, der banho, limpar nariz, refeições e roupas sujas, né, mexer com roupas sujas, você deveria fazer a higienização das mãos. Um outro ponto é que você não deveria dividir comidas ou utensílios com criança. E quem tem filhos em casa sabe como que isso pode ser desafiador. Deve-se evitar beijar a criança perto da boca e deve sempre limpar os seus materiais, brinquedos e berços quando essas crianças, né, após a manipulação e sempre que a paciente tiver contato com essas superfícies. E não dormir na mesma cama da criança, especialmente quando ela estiver com febre, que realmente também isso daí é muito, às vezes, difícil de se conseguir. Mas eu acho que essas pacientes devem ser orientadas para que elas possam escolher se elas querem ou não assumir essas medidas de prevenção contra a citomegalovirose. E nesse estudo mostrou que mesmo essas medidas serem às vezes um pouco difíceis de praticá-las no dia a dia, elas podem reduzir o risco de prima infecção por citomegalovírus e elas não aumentam a ansiedade da paciente, pelo menos nesse grupo de pacientes estudados na França. Mas certamente, gente, o que a gente sabe não temos vacinas disponíveis ainda para citomegalovírus, tá? Elas estão em andamento ainda, em fases, né, pré-clínicas. Existe uma perspectiva de sua disponibilização, mas ela ainda não é uma realidade, portanto, nós não podemos contar com isso para evitar a contaminação de uma gestante. Além disso, o tratamento que existe com imunoglobulina para citomegalovírus hiperimune não tem evidência contundente de que funciona, além de ser bastante caro. Existem vários estudos em andamento, mas na verdade o que acontece é que não tem como garantir que esse tratamento irá funcionar e, portanto, ele não é disponibilizado em geral pelas redes de cuidado
de maneira mais global. Mas com certeza, gente, pacientes que tiveram citomegalovirose na gravidez, seus filhos estiveram contaminados, elas só queriam uma coisa: que elas tivessem sido orientadas, tivessem tido mais informações sobre o citomegalovírus, que assim elas pudessem pelo menos ter tido a opção de decidir por tomar ou não as medidas preventivas para se evitar uma infecção pelo citomegalovírus. Então isso é um ponto muito importante que a gente deve sempre repensar. E por fim vamos falar do herpes na gestação. O herpes é uma infecção viral que pode ser transmitida verticalmente para o feto, que pode determinar lesões gravíssimas para o concepto. O grande risco do herpes na gestação ocorre especialmente quando a paciente tem uma prima infecção no final da gravidez, especialmente após 34 semanas de gestação. Esse é um grupo de maior risco para ter a transmissão vertical do herpes. Também é um momento importante de transmissão quando, durante o momento do parto, existam lesões herpéticas ativas. Nessas situações, deve-se optar pelo parto cesariano em detrimento do parto vaginal para se reduzir o risco de contaminação fetal. A herpes ela pode determinar uma encefalopatia herpética importante e deve-se ressaltar que o tratamento da herpes durante o período gestacional com aciclovir ele está permitido e deve ser utilizado sim nas pacientes que apresentam lesões herpéticas no processo gestacional. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obviamente, todas essas aulas elas servem obviamente de orientação para os alunos e vocês devem procurar mais informações nos livros, textos, nos artigos sobre o tema. Um abraço a todos e até breve.